Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um OAB Cascavel Cast, esse espaço de discussão de temas da sociedade, temas da advocacia e de interação realmente com pautas relevantes. Mais uma vez, estamos trazendo uma temática de grande interesse, com convidados especiais, convidados que vão somar neste episódio, trazendo informações, conscientização e demonstrando uma bandeira muito importante que tem sido defendida pela OAB Cascavel, mas também por toda a sociedade que tem cada vez mais abraçado no sentido de uma solução. Vou apresentar aqui os nossos convidados, dar as boas-vindas e nós teremos minutos realmente valiosos de compartilharmos conhecimento, informação, e tenho certeza que você que está acompanhando, seja no YouTube, seja no seu aplicativo de áudio, vai ser um multiplicador disso tudo que nós vamos tratar hoje aqui. Então começo agradecendo a participação da doutora Nícia Cardoso, que é juíza do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cascavel. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço o convite e a oportunidade. Muito bem, também agradecendo a doutora Raíza de Vargas Iscariote, que é delegada da Mulher de Cascavel. Doutora, seja bem-vinda. Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade também de trazer mais informação. Muito bem, e aqui comigo, parte da diretoria, começando com agradecimento à doutora Deise Cardoso, que é vice-presidente da OAB Cascavel. Doutora, nós teremos uma discussão importante, uma conversa bastante relevante. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo espaço, obrigada pelas convidadas por terem aceitado o convite de estar aqui discutindo essa temática tão importante para a sociedade e para todos. Obrigada. Dr. Charles Lustosa, tesoureiro da subseção também. Nossas boas-vindas, doutor. Olá, Michael, olá advogados e advogadas, telespectadores ou ouvintes aí do nosso podcast, nosso OABcast. O assunto é de extrema relevância e a OAB está extremamente inserida neste tema, né? Seja lá com a doutora Nícia, aqui com a doutora Raíssa e através das nossas comissões aí, que no decorrer da nossa fala a gente vai explicando um pouquinho o que cada uma delas tem feito. Nós vamos falar de violência doméstica, vamos falar de violência familiar, vamos falar de violência contra a mulher. E o primeiro passo é tirar a relativização. Violência é violência, independente de contexto, né? Acho que é um bom início para a gente tratar dessa temática. E eu gostaria que as convidadas trouxessem um pouco mais de informação, e também a doutora Deise, o doutor Charles, em relação ao contexto atual aqui em Cascavel. Doutora Nícia, que está lá, né, em uma das frentes em relação a isso, o que tem se percebido de maneira mais ampla quando o assunto é violência doméstica, familiar e contra a mulher? Nós tivemos avanços, qual que é o cenário? Nós podemos dizer que tivemos avanço sim, porque a informação tem chegado mais às casas das mulheres, né? E com isso, com certeza, aumentou o número de denúncias, casos que chegam até a delegacia, até o juizado de violência doméstica. Então, claro, tem também a crescente da violência, mas a gente tem também atrelado isso ao fato de que muitas mulheres estão conseguindo agora vir denunciar. E isso é importante, né, doutora Raíssa, que realmente vem essas informações. Imagino que na polícia também tenha se percebido esse aumento e esse movimento um pouco mais, assim, de pessoas que antes talvez ficassem com receio de procurar a justiça e hoje estão mais ativas nesse sentido. Com certeza. Eu já fui delegada da mulher entre os anos de 2016 e 2018 e retornei à delegacia da mulher este ano, no início deste ano, e eu já observei que existe um aumento da demanda. Então, assim, hoje, mais mulheres procuram a delegacia para solicitar uma medida protetiva, por exemplo. Então, assim, nós temos um aumento do número de inquéritos instaurados, realizando um comparativo com o que acontecia no ano de 2016. Significa que a violência doméstica e familiar aumentou? Eu penso que talvez não. Eu penso que o que aumentou foi o número de denúncias. Então, as pessoas, as mulheres, elas estão aceitando menos essa questão da violência doméstica e familiar. E como disse a doutora Nícia, isso é um reflexo da informação. As mulheres estão tendo mais acesso através da imprensa, ou mesmo através de outros órgãos, de que elas não podem aceitar a violência. Então, em 2016, era muito comum uma mulher chegar na delegacia e relatar que ela apanhava e sofria violências há mais de 10 anos. E hoje, esses casos, eles acontecem, mas eles são mais raros. Então, a regra hoje é a mulher chegar na delegacia da mulher. Algumas relatam que já sofreram violência antes, mas não são anos de violência.
Então, elas estão, sei lá, há 1 ano com aquela pessoa que está praticando violência contra elas. Então, elas estão aceitando menos, o que é um aspecto positivo. A questão é que os órgãos, né, ainda não estão preparados para absorver essa demanda toda. E aí entra, né, justamente a nossa pauta, doutora Deise, assim, também nesse foco, né, de um gargalo que existe de conseguir fazer a vazão adequada para que a justiça seja feita, né? Infelizmente, nós, enquanto órgão de classe, lutamos para melhorar a situação, tanto brigando aí para tentar trazer politicamente, junto ao Tribunal de Justiça, um segundo juizado especial de violência doméstica para melhorar a situação, pelo menos atender de uma forma com maior efetividade, com maior rapidez esses casos. Né? O Dr. Charles aí tem acompanhado em Curitiba, tem acompanhado junto aqui ao Legislativo Municipal, Legislativo Estadual, para a gente tentar realmente fazer alguma coisa para melhorar a situação. Mas, na minha concepção, esse aumento tem a ver com a mudança própria dentro do contexto das famílias, né? Antigamente, as mulheres eram muito mais dependentes e culturalmente eram ensinadas a ter que aceitar a agressão, não só a agressão física, que é a mais visível, mas também as demais formas de agressão, especialmente a agressão psicológica. Hoje a gente fala em agressão patrimonial, mas as mulheres eram criadas neste contexto e culturalmente se sujeitavam a aceitar, né? Hoje nós vemos a mulher aí com um pouco mais de liberdade econômica, mais independência e realmente entendendo que não tem que aceitar a agressão dentro de casa, fora de casa, ou qualquer espécie de agressão. Então, isso é muito importante, essa evolução da mulher, a evolução do próprio contexto familiar, das famílias, dentro do casamento, dentro da união estável, para que se crie realmente um ambiente de respeito, não só entre os pais, entre os esposos, o marido, o companheiro, mas também, especialmente, com relação à questão dos filhos, né, da proteção dos filhos. Dr. Charles, pegando esse gancho, né, quando a gente pensa em advocacia, né, trazendo a advocacia para esse contexto, a gente pode também entender e dizer que quando a advocacia está envolvida ou quando o advogado defende, ele jamais está defendendo o crime, né? Então, quando a OAB se envolve numa causa como essa, ela sinaliza justamente esse entendimento de que precisa ter uma responsabilidade em relação ao assunto. Precisa haver a responsabilização, precisa haver ainda mais a informação, né? E a OAB está inserida nisso tudo. Eu vou contextualizar um pouquinho. Sim, por favor. O Maico e a doutora Anice acompanham isso já também há algum tempo. Esse movimento começou aqui dentro da nossa casa em 2021, né, dentro da OAB, e aí com uma apuração, levantamento de números, informação sobre como era o cenário da violência doméstica em Cascavel, que ele veio e continua se agravando em quantidade, né, no decorrer do tempo, e a OAB inserida tanto na questão da violência contra a mulher, através da nossa comissão da mulher advogada. Aí temos lá a violência doméstica contra o idoso, nós temos a comissão dos direitos dos idosos, contra a criança também temos a comissão que trata do tema. E aí a OAB realizou aqui dentro da casa uma reunião abrangente, convidou os integrantes do cenário político para que a gente tentasse promover essa melhoria. E, vamos dizer assim, o que a gente visualizou é que Cascavel teria que ter um segundo juizado da violência doméstica para dar conta da demanda que chega lá no judiciário, né, doutor? Então, a gente trouxe o judiciário, trouxemos o Ministério Público, a Polícia Civil, vereadores, deputados, todo o cenário político para trazer um engajamento em prol desta causa, né? Porque afeta a comunidade como um todo. Daquela reunião aqui da OAB, teve depois uma audiência na Câmara de Vereadores. Na sequência, a gente conseguiu uma reunião, uma audiência com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Aí já estávamos aí mais ou menos em meados de 2023. Eu acho que ele até se surpreendeu com a quantidade de pessoas de Cascavel que estavam lá naquele momento. Eu acabei indo pela OAB, tínhamos membros das comissões que eu citei, tínhamos vários membros do Judiciário, do Ministério Público, deputados estaduais estavam lá
todos no sentido de demonstrar ao presidente do Tribunal de Justiça o quão frágil é esta situação em Cascavel, o quão delicada ela é. Eu acho que a gente conseguiu transmitir essa mensagem naquele momento, e desde então a gente vê que, apesar de passos ainda lentos, começou-se a ter um movimento no sentido de resolver esse problema. Números, eu tenho certeza que a doutora Anícia vai falar daqui a pouquinho os números, eles não melhoraram de 2021, 22, 23 e até hoje, eles têm aumentado, né? E se a gente não conseguir resolver o problema como um todo, e eu não falo só do judiciário ou lá da Polícia Civil ou aqui da OAB, é política pública em geral, né? Eu mesmo tive a oportunidade, numa reunião aqui em Cascavel, de entregar os números de setembro do ano passado para o secretário de Segurança Pública, né? E ele também ficou assustado. E a nossa frase naquele momento é o seguinte: ou a gente consegue com que o judiciário tenha condições de entregar uma melhor prestação jurisdicional nesse aspecto, ou nós estamos falando hoje de violência doméstica, amanhã de feminicídio, né? E isso a gente não quer, ninguém quer. Então a OAB tem trabalhado bastante em relação a esse tema. Temos colocado membros ativos da OAB nos conselhos que tratam do tema, lá no Conselho da Mulher, na Prefeitura, nos conselhos que envolvem o Conselho do Idoso, para que a gente consiga, de alguma forma, sensibilizar e trazer uma efetiva entrega de uma melhora para que o judiciário consiga dar vazão à quantidade de processos que tem lá. Trazendo um pouquinho, então, dessa realidade em números, né? Vou pedir primeiro para a doutora Raíza, entendendo que está lá uma grande entrada, né, de números. Como que está volume, mês, ano, enfim, o que a doutora tem em relação a números que pode trazer para a gente entender a gravidade do que a gente está conversando? Até março deste ano, nós já instauramos mais de 400 inquéritos policiais. Então, se for analisar, é muito mais do que diversas delegacias especializadas. A gente tem uma média, no ano passado, foram concluídos 1.800 inquéritos policiais. Então, nós temos, hoje, na Delegacia da Mulher, a gente consegue fazer com que o número de inquéritos que entram, de casos que entram, é mais ou menos o mesmo número de inquéritos que são finalizados. O problema é que nós temos um passivo. E, embora exista uma dedicação de todos os servidores que lá estão, nós ainda não temos uma situação confortável para conseguir atender todas as vítimas de uma forma rápida. Porque como que funciona a Delegacia da Mulher hoje? A gente entendeu que, ao contrário do Poder Judiciário, que trabalha com uma pauta, isso não funciona na Polícia Civil. Porque a mulher, como por ser a delegacia de polícia a primeira porta de entrada, muitas vezes é a porta onde ela precisa pedir a medida protetiva com a maior brevidade possível. Então, ela é atendida por ordem de chegada. Então, ela chega na Delegacia da Mulher e, via de regra, ela vai ser atendida no mesmo dia. Então, a Delegacia da Mulher ela vai funcionar até às 18 horas e, se não der tempo dessa mulher ser atendida até às 18, ela é encaminhada ao plantão da Polícia Civil, mas ela consegue fazer a solicitação dessa medida no dia em que ela procura a Polícia Civil. Porém, às vezes, chegam várias mulheres ao mesmo tempo. E aí, essa mulher, ela acaba tendo que esperar um bom tempo ali. Então, eu vejo que nós precisaríamos de mais servidores para conseguir atender mais mulheres num curto período de tempo. E também nós precisamos de um espaço, uma instalação física mais adequada, porque hoje nós não temos uma sala para cada servidor, que seria o ideal. Então, a mulher ela acaba não tendo privacidade, porque ela está contando um relato acerca de um caso, às vezes íntimo da vida dela, e na mesma sala, essa sala é dividida com outra pessoa que está em atendimento também. Então, nós precisamos de um espaço maior para que possa garantir essa privacidade. Tem dias da semana que normalmente a demanda é maior, doutor? Existe também alguma coisa comportamental em relação a isso? A gente observa que, apesar de que existe um plantão, né, que funciona 24 horas, então ele funciona aos finais de semana, muitas mulheres, elas deixam, se elas são agredidas no sábado ou domingo, elas deixam para procurar a delegacia na segunda-feira. Então, elas vão até a Delegacia da Mulher. Então, segunda e terça costumam ser os dias mais cheios. E se ela não conseguiu ir durante a semana, ela procura na sexta-feira. Então, geralmente, segunda e sexta são os dias de maior movimentação. E há possibilidade, ou se pensa em abrir a Delegacia da Mulher também para os plantões de finais de semana e à noite, ou não?
eu tenho que ser honesta. Com o efetivo que nós temos hoje, eu prefiro que a Delegacia da Mulher funcione 8 horas por dia. Por quê? Pensando que, por exemplo, eu tenha 4 agentes de polícia judiciária para realizar o atendimento a essas mulheres que lá chegam. O maior número de solicitações ocorre durante o dia. Hoje eu tenho 4 pessoas trabalhando ao mesmo tempo. Então, eu consigo deixar 2 pessoas para atender as mulheres que chegam e outras 2 pessoas para cumprir mandados de prisão, para entregar intimações para os autores de violência. Então, eu consigo dar um fluxo à delegacia. Se nós abrirmos 24 horas, eu vou ter uma pessoa por turno de 8 horas. Então, assim, como que eu vou cumprir um mandado de prisão com esse número de servidores? Como que a gente vai entregar a intimação? Eu não posso deixar uma pessoa entregar uma intimação para um autor sozinha. Ele precisa estar acompanhado de um outro policial. Não dá pra gente pensar que vai ter só uma pessoa lá para atender 5, 6, 7 mulheres que chegam. Então, muito mais... Pensando assim, o mundo ideal é que sim, que a Delegacia da Mulher abra as 24 horas por dia. Mas só de delegadas a gente tem que pensar que para ter uma delegada a cada 8 horas, a gente precisa de 4. Teria que ter 4 vezes mais servidores. 4 vezes mais, para prestar o mesmo serviço. Entendi. Então, a gente pensando na realidade da Polícia Civil hoje, isso não é possível. Então, estamos bem longe do ideal. Talvez isso aconteça um dia. Eu tenho essa esperança, né? Eu acredito que isso é um caminho que vai acabar acontecendo. Mas hoje, ele ainda não é possível. No Poder Judiciário, doutora, qual a situação em termos também de números que a doutora pode compartilhar conosco? Então, um pouco diferente da visão, do que trouxe, né, dessa informação da doutora Raíssa, a gente trabalha com muita coisa antiga também, né? Então, hoje, vamos dizer assim, em termos de total, em andamento, hoje, no juizado de violência doméstica de Cascavel, eu tenho quase 9.500 feitos, né? Vamos dizer assim, só de medidas protetivas, quase 3.000 medidas protetivas. Então, eu gostaria de fazer um alerta com relação aos números no seguinte sentido: a medida protetiva, assim como a doutora Raíssa falou da importância do atendimento breve, ela é concedida ou indeferida em no máximo 48 horas. Acho que é importante, com raros casos em que a gente precise de alguma informação que não veio da mulher e que a gente precise intimá-la. Senão, as medidas protetivas, elas têm um procedimento paralelo ao inquérito e à ação penal, né? Então, o nosso problema hoje de volume e de atendimento da demanda é mais dos processos criminais que dependem de audiência de instrução, de juiz, de promotor, né, de servidores, que nós estamos tendo essa busca do segundo juizado. Não que a gente vá dividir medidas protetivas e processos, mas o nosso problema hoje, que não é uma demanda rápida, é com relação a esse acervo que a gente tem histórico de processos. Então, hoje, a gente está marcando a audiência de instrução para 2027. Então, uma vítima que chega a relatar um crime hoje, a depender, 2023, né? A depender, 2027 pode até estar prescrito. A gente está trabalhando da mesma forma como a doutora Raíssa falou, na esperança de que isso venha a se resolver, né? De que o Tribunal de Justiça efetivamente dê uma solução ao que foi pedido em 2021. Junto com a OAB, com todos os setores da sociedade aqui de Cascavel, para que a gente tenha mais um juizado de violência doméstica atuando e diminuindo essa pauta de audiência. Porque senão a gente vai ter cada vez mais prescrições e, ao invés da vítima ir denunciar, ela vai falar, como eu tenho ouvido muito: o que resolve? Do que adianta? Quantos anos vai demorar para me chamar para eu ser ouvida? Eu nunca fui chamada aqui, eu achei que não tinha dado em nada. São essas frases. Eu até fico curioso, de repente, daqui 3, 4 anos, ela de repente não está mais com esse companheiro, né? Ou essa agressão já evoluiu, já aumentou para uma outra coisa mais grave ainda, já aconteceu, né, doutora? E ela não quer falar daí, olha, eu tô com outra pessoa, ter que vir aqui numa audiência falar de um outro caso, eu já não tenho mais interesse nisso, sendo que tem ações que não importa se a vítima quer dar sequência ou não, né? Mas hoje, com tudo
como é feito, com a palavra da vítima, o valor que ela tem e a importância que a gente dá ao depoimento da mulher, a gente tenta deixar a mulher o mais livre possível durante o ato da audiência para ela falar se quiser. Ótimo. Na verdade, assim, essa demora, né, ela acaba causando, de um lado, a sensação de impunidade pro autor e, por outro lado, a sensação de injustiça pela vítima, né? Com certeza. Eu queria que a doutora enfatizasse essa questão. Muitas vezes, os advogados, eles questionam os critérios para serem concedidas as medidas protetivas, né? Então, eu queria que a doutora enfatizasse essa questão da palavra e da força da palavra da vítima, da necessidade dessa proteção imediata, né? Para que a gente pudesse esclarecer mesmo como isso acontece na prática. Tá. Isso é muito importante porque no ano passado teve uma alteração legislativa no artigo 19 da Lei Maria da Penha, em que ela é enfática no sentido de que a vítima relatando que está em uma situação de risco, nós juízes temos que entender que assim ela está. Então, para hoje eu indeferir uma medida protetiva, eu tenho que ter a certeza e fundamentar isso na minha decisão de que ela não está em risco. Né? São várias situações que a gente pode abordar em termos de informação, que nós estávamos conversando antes, que existem várias medidas, muitas delas não são utilizadas, não são nem de conhecimento das vítimas. Elas chegam, ultimamente a gente tem feito palestras em alguns locais e é falado assim, por que a vítima tem que sair de casa e ir pro abrigo? Aí eu falei assim, estranho, porque de 100% do que eu dou de medida, 90% eu dou afastamento do lar. Ninguém quer ir para o abrigo. E a gente tem um abrigo aqui muito bem equipado pelo município de Cascavel, né? Então, ninguém tira a mulher de casa. Mas a gente tem que entender que a gente tem as nossas limitações, tem os limites também. Agora, o problema familiar que envolve essa vítima, seja guarda, bens, patrimônio, nós do Juizado de Violência Doméstica não conseguimos resolver. Então é importante sim, hoje, a palavra da vítima, eu ressalto muito isso, é muito importante, por isso que a gente também dá para ela a responsabilidade de, quando voltar com essa pessoa, restabelecer o vínculo com esse homem ou mulher, que ela nos comunique, porque a medida protetiva é muito séria. A gente acabou de perder a força da medida, do crime de descumprimento de medida protetiva. Que se a mulher voltou a conviver com o homem, eu não posso mais condenar esse homem. Então, a medida protetiva perde a força. Então, eu ressalto muito isso, que a mulher ela tem a seu favor esse benefício da lei, mas também a grande responsabilidade de vir até nós e falar o que está acontecendo, para que só esteja em vigor, em vigência, as medidas efetivamente que tenham validade, que sejam importantes, né? Doutor, uma curiosidade minha, de quem não é militante da área, depois da audiência de instrução, que a pauta você comentou que está lá para daqui 3 anos, né? A sentença sai no dia, demora algum tempo, como é que funciona? Bom, sendo honesta, assim como a doutora Raíssa ressaltou, né? Hoje a gente tem no Tribunal de Justiça uma situação que eu não posso ter processos atrasados com mais de 100 dias. Então, a gente trabalha nisso. Eu não consigo dar uma sentença hoje em audiência, com o número de audiências que a gente faz, e não consigo também em breve. Eu tenho pelo menos esses 3 meses quando chegar para mim. Então, é um ciclo que a gente tem que aguardar para poder. Agora, tem processo que eu estou recebendo de 2015, de 2018, porque o Juizado de Violência Doméstica, hoje, ele é acumulado com a vara de crimes contra crianças, adolescentes e idosos. Então, o que acontece hoje na nossa realidade? Estupro de uma criança é uma situação gravíssima. Mas a prescrição é muito maior o tempo que eu tenho para resolver esse processo. Então, acaba que muitas vezes eu tenho que passar na pauta o processo da violência doméstica para não prescrever. E esses que são mais graves e que a gente teria até que ter essas pessoas presas antes, acabam ficando em detrimento dessas prioridades que a gente tenta resolver. Doutora, e tem chegado casos concretos assim de agressores que já têm ciência dessa demora e que às vezes até usam isso para justificar a continuidade do crime, seja com o mesmo contexto ou com contextos diferentes? Tem algum caso nesse sentido já?
Olha, o que eu vejo foi até o que a doutora Deise falou dessa questão da impunidade, né? Realmente, muitos creem que não vai acontecer nada, porque acabam prescrevendo. O que eu vejo que tem pessoas, a gente faz um estudo lá quando a gente vai sentenciar, até para ser justo na dosimetria da pena lá, e a gente vê que tem agressores que têm 4 vítimas, 5, e que não tem nenhuma condenação. Né? É a tal da impunidade, né? E gera impunidade. A doutora Raíssa, a doutora acha que ainda existem mulheres que não têm conhecimento e que não sabem que podem denunciar e que podem ser protegidas pela lei, pelo judiciário, pela polícia? Com certeza. É que a gente está no meio de pessoas que, até do meio jurídico, a gente tem conhecimento e acha que está muito bem difundido, que as mulheres sabem o que é uma medida protetiva. E não é bem assim. Então, quando a gente vai, por exemplo, para uma área aqui de Cascavel um pouco mais rural, a gente percebe que muitas mulheres, elas ainda não têm conhecimento dos serviços disponíveis. E elas, às vezes, até entendem, por exemplo, que uma lesão corporal é uma forma de violência, mas elas não entendem que a questão verbal ou a violência psicológica, patrimonial, mesmo sexual, seja uma forma de violência. Durante muito tempo, e muitas mulheres ainda acreditam, por exemplo, que o estupro dentro de um casamento, que não existe estupro dentro de um casamento. Que a mulher, ela tem que fazer sexo com o marido a hora que ele quer, e se ela não quiser, ele pode impor a força física para isso ou ameaçar. Então, são poucas as mulheres que têm conhecimento de que isso configura estupro. Então, são casos assim que agora, este ano, no passado, que nós tivemos relatos dessas situações por parte de mulheres. Mas eu digo que em 2016 isso não acontecia, porque elas não tinham conhecimento. Falta informação. Falta educação e falta informação. E nós nos perguntamos de que forma, enquanto sociedade, podemos amenizar isso ou contribuir para que essa violência acabe. Difícil, né? Uma utopia, talvez, mas ao menos diminua, né? Eu acho que tem que começar nas escolas. Tem que começar com as crianças, para que elas entendam que a violência não pode ser naturalizada. Ou que aquela violência que elas presenciam em casa não pode ser naturalizada. Assim, não é incomum casos de mulheres que procuram o divórcio quando seus filhos têm lá seus 10, 11 anos de idade, e aí elas relatam que sofriam violência há bastante tempo. E essas mulheres, elas relatam que procuraram a delegacia da mulher porque as crianças começaram a apontar essa situação de violência. Então, enquanto ela sofria violência e ela achava que isso não afetava seus filhos, ela aguentava aquilo ali. Só que aí, quando os filhos começaram, mãe, como é que você vai ficar apanhando? E aí, isso já acontece quando eles já têm uma certa idade, ali 9, 10 anos, ali ela toma coragem de procurar a delegacia de polícia. Acho que a informação é fundamental, né? Não só nas crianças, porque agora me ocorreu até quando você comentou que muitas vezes as vítimas não sabem que aquilo é uma agressão. Acho que muitas vezes, talvez até o próprio agressor não entenda que o que ele pratica é uma agressão. Eu cito um exemplo que eu vivenciei no NUCRIA, enquanto eu era delegada do NUCRIA. Havia um senhor idoso lá, 70 e poucos anos, que ele havia praticado estupro de vulnerável, teria passado a mão nas partes íntimas da neta, que tinha uns 3, 4 anos. E aí, quando eu falei da acusação de estupro de vulnerável, ele falou assim, não, eu não sou estuprador, eu só passei a mão ali. Aí eu expliquei que isso era errado, que não podia ter passado a mão. E aí ele baixou a cabeça e disse assim, pois é, né, doutor, eu errei, eu não podia ter passado porque ela era minha neta, né? Então, assim, ele ainda não estava entendendo que ele não podia fazer isso com qualquer criança. Ele achou que não podia só porque era neta. Primeiro ele achou que podia, depois ele achou que era errado por ser a própria neta. Então, assim, pensa em quantos casos talvez não tenham acontecido esse tipo de situação, até por uma falta de informação ali, de entender a gravidade da conduta, de não entender que isso é um estupro de vulnerável. Porque as pessoas acham que só a penetração é estupro de vulnerável. Então, ainda tem essa cultura. E a gente está falando de uma cultura, né, de muito tempo com um machismo enraizado, né? E muitas vezes a vítima
é colocada numa posição de culpada, né? É comum ouvir, não, mas ela mereceu, né? Nas mais diversas situações. Ela provocou. Ela provocou. Isso ainda imagino que tenha ocorrido, esteja ocorrendo ainda, né? Mas que a gente precisa, inclusive, nas nossas conversas, mesmo que informais, abordar isso de uma maneira muito séria, né? Porque às vezes até na brincadeira existe ali um fundo de seriedade e uma mensagem equivocada da sociedade, né, doutora? Ah, com certeza, né? Isso daí acontece muito. Infelizmente, é por isso que tem tantos casos ainda de violência, e acredito que também acredito que vai diminuir à medida que a gente vai informando, porque como a doutora Raíssa falou, a gente ali no juizado, a gente se preocupa muito com essa questão das crianças, né? No sentido de que, ou se ela está presenciando e tendo uma vida dessa, ou ela vai ser uma vítima, ou ela vai ser uma agressora. Isso é muito sério, isso é estudo, não sou eu que estou falando, não é achismo, né? Isso é um estudo, então a gente ressalta muito isso nos nossos grupos lá com as vítimas, da importância de... Nós não estamos no juizado, em qualquer setor da justiça, juiz não julga a pessoa, juiz julga o fato. Então, a mulher, quantas vezes eu escuto de pessoas bem instruídas, mas ela voltou... A senhora ainda vai atender ela? Vou atender 1000 vezes se precisar. Por que ela voltou? A gente tem que perguntar isso. Não existe mais aquela... ela gosta de apanhar. Nossa, a gente não pode nem ouvir isso, que arrepia. Então, precisa mudar toda uma cultura no sentido de que a violência é um ciclo. Dificilmente uma mulher chega de cara já a denunciar num primeiro ato de violência. É muito difícil. Eu faço essa pergunta todas as vezes nos grupos. Já é a 4ª vez, a 5ª, quem consegue falar, porque muitas não querem nem falar, né? Termina, sai. Então, assim, infelizmente ainda essa cultura existe dentro da sala de audiência, porque tem essa questão da palavra da vítima, mas ainda a vítima ela está usando o juizado de violência doméstica, ela está querendo pedir medida protetiva para ter uma desvirtuação. Então, a gente precisa cuidar muito com relação a essa cultura que ainda existe e trabalhar para informar para que isso não aconteça. E, doutora, qual que é o papel do terceiro nisso? Vou explicar. Imagina que moro lá num condomínio determinado. Eu consigo identificar sinais, aí eu faço a pergunta até para as duas doutoras, né, que estão mais na linha de frente disso. Eu consigo identificar sinais? Como identificar sinais? O que fazer, né? Se eu identifico que algo está acontecendo com uma vizinha, que algo está acontecendo de diferente com um colega de trabalho, o que eu posso fazer para contribuir que a justiça chegue ali? E também até que ponto isso pode ir? Se de repente essa mulher ou essa pessoa não quiser, acaba ali a situação de investigação, de apuração, ou mesmo assim tem uma continuidade? Começando com a doutora Anícia. Então vamos lá. Olha, eu vou partir do que a psicóloga que trabalha com a gente, a Mayra, ela fala quando a gente vai trabalhar nos grupos. Primeira coisa quando a gente quer ajudar é ouvir. Ouvir, né? Entender o que essa pessoa está passando, tudo, orientar, porque tem vários caminhos. Tem a delegacia, tem o juizado, tem o Ministério Público, né? Tem todos os setores aqui de assistência social, de Cascavel, tudo que podem ajudar essa mulher. Nos próprios grupos que a gente faz, a gente conseguiu vagas de emprego, vagas de escola, de estudo. Então, assim, hoje a gente está para ajudar a mulher a sair desse ciclo. Mas, o vizinho, em flagrante, eu já vi que eles salvam vidas. Porque se tiver acontecendo uma situação lá e ligar, acaba a polícia indo, né? E salvando, às vezes, alguma vida. Mas se a mulher não quiser e for um crime que depende da mulher, que ela tem que representar para seguir, não tem o que fazer. Inclusive, ela vai lá, pode se retratar, representar lá na delegacia, passou 2, 3 dias, não é isso que eu quero, ela vai lá, ela pode se retratar e isso não vai acontecer. Se for um crime que depende do Ministério Público, aí independe. Mas tem um fator interessante. Se depender do Ministério Público, como a lesão corporal, mas ela não vai fazer o exame, que a gente está tendo muito disso também. A vítima acontece a lesão no final de semana, né? Ela não vai fazer o exame, porque acredito que o ML também não funcione, né, doutora Raíssa, 24 horas. Precisa que ela vá,
num outro dia, ou ela não tem condições de ir, financeiras, porque a gente, né, tem tudo isso, ou ela não vai, porque ela vai ser mandada embora do trabalho, se ela já saiu para denunciar, e vai ter que voltar para fazer o exame, vai ter que voltar para uma audiência, vai ter... Então, tudo isso, sabe, que a gente tem trabalhado hoje para evitar. Mas a vítima, nesse ponto, se chegou lá, por exemplo, hoje, aqui em audiência, nós temos enunciado do Fonavide que diz, a mulher fala se ela quiser. Então, a palavra da mulher hoje tem grande relevância para os julgamentos e para o andamento dos processos. Agora, doutora Raíssa, me parece que nem por isso devemos deixar de levar a denúncia, né? Fazer a parte de vendo uma situação em flagrante, qualquer coisa, né? Até onde cabe aquela pessoa, ela tentar contribuir, né? Sim, com certeza. A denúncia ela é muito importante. Eu vou citar um exemplo que aconteceu recentemente na Delegacia da Mulher. Vizinhos escutaram agressões e ligaram para a Polícia Militar, que foi até o local, o autor já não estava mais e a vítima se encontrava lá. E ela tinha lesões aparentes. Só que ela dizia que caiu da escada, ela negou qualquer tipo de violência por parte do companheiro. Ela estava realmente muito amedrontada. Os policiais me ligaram, eu solicitei que eles trouxessem a vítima para conversar comigo. Na primeira conversa que eu tive com ela, ela negou qualquer tipo de agressão, ela estava muito constrangida, querendo saber quem foi que chamou a polícia, que ela não queria estar ali. E aí, eu falei que se ela não queria fazer, como que eu vou instaurar um inquérito policial se eu não tenho um fato típico ali relatado? Embora houvesse indícios de que alguma situação de violência estava acontecendo. Então, eu encaminhei ela para as psicólogas que fazem um trabalho na Delegacia da Mulher, que é uma parceria que a gente tem com a universidade. Então, daí a importância de ter outros profissionais que não os policiais. E eu estava, assim, muito ansiosa. Falei para a professora, lá para a psicóloga, não, porque eu quero que você convença ela a fazer denúncia. E a psicóloga olhou para mim e disse assim, talvez a gente vai fazer esse trabalho, mas talvez, doutora, não denunciar seja o último recurso de autonomia que ela tem e deve ser respeitada. Então, como o olhar da psicologia é outro, sabe? Às vezes, o não fazer é a autonomia da vítima. É claro que assim, a partir do momento que ela consegue relatar a situação de violência, aí independe da vontade dela, esse inquérito vai ser instaurado. E felizmente ela acabou relatando. E aí eu consegui instaurar o inquérito policial, essa pessoa foi presa, ela foi para o abrigo e eu acredito que agora ela está seguindo a sua vida de uma forma bem diferente. Mas assim, foi um longo período para que isso pudesse acontecer. Me parece que há uma imposição do condomínio ali, se tiver ciência de violência, no sentido de ter a obrigatoriedade aí de fazer a denúncia. Me parece que tem alguma coisa assim. Mas a experiência que eu tenho com relação aos relacionamentos abusivos, e hoje, infelizmente, né, muitos relacionamentos abusivos, é que exatamente a pessoa que se envolve nesses relacionamentos se sente culpada. Ela acha que provoca a agressão do outro. Então, especialmente ali a mulher, num relacionamento abusivo, ela entende que os atos, as atitudes dela que provocam a agressão. Que ela mereceu. Culpa, exatamente. Infelizmente. E hoje eu digo que a dependência emocional, junto com a dependência financeira, eu acredito que seja o principal motivo pelos quais as vítimas acabam reatando com o autor da violência ou sequer procurando a delegacia de polícia. Com certeza, assim, tem que trabalhar essas duas frentes. A dependência econômica, porque é uma coisa que conta. Ela separa do autor, aí ela tem lá 2, 3 filhos, ela não consegue, pequenos, ela não consegue emprego. E aí, quem que vai dar comida para essas crianças? Então, ela acaba voltando. E a dependência emocional, que aí ela acontece nas mais variadas classes. Então, assim, não dá pra gente pensar que está atrelada à dependência financeira e econômica, não. Tem muitas mulheres que são elas que trabalham, elas ganham mais do que os homens, às vezes elas são as provedoras do lar e elas permanecem numa situação de violência por conta dessa situação da dependência emocional. Me ocorreu até um outro pensamento aqui, doutora Raíssa. A violência doméstica num sentido amplo, num contexto mais amplo. Óbvio, e tenho certeza que a grande maioria é a violência
sofrida pela mulher em relação ao seu companheiro, ao seu parceiro e tal. Mas temos outras situações que seja ou o inverso, o companheiro é a vítima, ou idosos têm isso com frequência? Como é que chega essa situação para você? Tem. Com relação a idosos, o que é bastante comum? Filhos dependentes químicos ou alcoolistas que acabam agredindo os pais. Então, e aí agredem os pais, tanto o homem quanto a mulher. E também existem casos em que a companheira, a esposa, agrediu fisicamente o marido, o companheiro, e em alguns casos ela chegou a ser presa. Chegaram a ser presas. Eu mesma, como delegada de polícia, na ocasião de plantão, já aprendi mulheres que agrediram homens pelo 129, parágrafo 9º do Código Penal. A diferença é que, no caso da vítima homem, esse crime ele é de ação condicionada à representação. E aí, muitos homens optam por não representar contra suas companheiras, e aí o flagrante acaba não sendo realizado. Mas, se eles representam, com certeza, existe a prisão dessa mulher. Ouvindo tudo isso, doutora Deise, mais uma vez fica muito clara, né, a importância do engajamento da OAB Cascavel nessa bandeira em especial, né, no sentido de uma resolução da parte administrativa, burocrática ou qualquer outro termo, mas também de informação e de conscientização, né? Exatamente. A OAB, enquanto órgão de classe, com a respeitabilidade que tem, ela trabalha para isso, para educação, informação e para que a gente possa auxiliar também os demais órgãos aí do judiciário, da polícia, para todos, né? É uma bandeira que todos, a sociedade toda, todos os segmentos, homens, mulheres, todos devemos levantar, né? Para que a gente possa realmente tentar amenizar esse problema, que é um problema crônico, né? O feminicídio hoje é um problema gravíssimo. Eu até li esses dias alguns dados de que uma mulher morre a cada não sei se quantos minutos neste país, né? Que é uma coisa muito grave, e só pelo fato de ser mulher. Essa é a grande questão. Nós vamos já para o encerramento, mas fica o registro, né, que realmente é inadmissível pensar um julgamento acontecer em 2027, né? Quer dizer, isso realmente deixa uma preocupação e que gere uma inquietude também em quem está nos acompanhando, né, em relação a isso daí. Mas eu quero agradecer realmente as convidadas, os convidados, começando pela doutora Anícia Cardoso, juíza do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher aqui de Cascavel. Doutora, obrigado pela sua participação, obrigado pelo seu engajamento, né, por estar à frente também, junta, nesse sentido de a gente buscar uma resolução para isso, e parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Agradeço imensamente o convite e parabenizo a OAB por mais essa iniciativa, né? É um órgão de classe que sempre está conosco em todas as batalhas aí para a melhoria da justiça. Obrigada. Doutora Raíza também, Raíza de Vargas Iscariote, delegada da Mulher de Cascavel. Foi um prazer contar com a sua presença, sua participação, e da mesma forma, o registro de agradecimento, né, por todo o trabalho desenvolvido e, claro, se estendendo sempre a toda a equipe que se envolve também em tudo isso. Obrigado, doutora. Eu que agradeço a participação. Agradecer ao Dr. Charles Lustosa, que é tesoureiro da OAB Cascavel, também muito envolvido, engajado, né, diretamente nessa bandeira. E esse episódio, Dr. Charles, nos dá ainda mais energia, né, para que a gente siga fortalecido nesse sentido. Permaneceremos aí vigilantes e atuantes, Michael, doutora Anícia, doutora Raíssa, no sentido da criação e implantação do maior número possível de políticas públicas em prol do combate à violência contra a mulher, combate à violência doméstica, no sentido de conseguirmos também a política institucional do Tribunal de Justiça que dê condições ao jurisdicionado de Cascavel de ter a efetiva entrega da prestação jurisdicional, seja lá com a condenação, com a absolvição, mas não neste transcurso de 3 anos de tempo, né, doutora Anícia? Que realmente fica uma coisa impraticável. Então, a OAB está engajada nesse sentido e permanecerá atuante para que ocorra essa efetiva entrega através da estruturação maior aí da nossa vara ou juizado de violência doméstica aqui em Cascavel. Obrigado mais uma vez, doutora Deise Cardoso, vice-presidente da OAB Cascavel, e esse espaço mais uma vez cumprindo seu objetivo, né, doutor, de trazer esses temas, trazer os convidados e a gente também ter mais um espaço de informação e de conscientização. Eu que agradeço a presença das doutoras Nícia, doutora Raíssa.
Obrigado por terem aceitado o convite para debater esse tema que é um tema que tem que ser debatido em todos os momentos, em todos os segmentos. Contem com a OAB, nós estamos aqui para ajudar, para auxiliar. E é isso, acho que todos juntos podemos fazer um trabalho melhor. Muito obrigado, e nós vamos agradecendo a você que nos acompanhou até agora, pedindo que compartilhe esse episódio com conhecidos, que você também seja parte nesse processo de informação e de conscientização. Lembrando que você pode comentar, interagir conosco e também sugerir outros temas, outras abordagens aqui para o podcast. Então, agradecemos, até uma próxima oportunidade e seja sempre parte da transformação da sociedade que você deseja.